Queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando como igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo. Na verdade, de acordo com o calendário litúrgico, essa celebração ela acontece no dia 29 de junho. E é por isso que no dia 29 tantas famílias fazem a reza do terço. Algumas comunidades levantam a bandeira, outras comunidades fazem até a fogueira de São Pedro. O dia mesmo de celebrar essa data é o dia 29. Mas no Brasil, por determinação da CNBB, essa solenidade ela foi transportada para o domingo, a fim de que um maior número de pessoas possam participar. Eu me lembro que nos anos anteriores eu começava essa homilia falando para você sobre as injustiças que nós fazemos com São Paulo. Porque hoje a igreja celebra São Pedro mas na maioria das comunidades as pessoas comemoram apenas São Pedro. Festa de São Pedro, bandeira de São Pedro, barraquinhas para São Pedro, biscoito para São Pedro. Pobrezinho de São Paulo fala, e eu? Hoje eu gostaria de seguir uma linha totalmente diferente. A homilia que eu vou fazer aqui hoje, eu nunca fiz na minha vida. O texto que eu vou falar aqui hoje, a mensagem que eu venho trazer aqui hoje, eu nunca falei sobre isso. Já fiz promessa. Eu me lembro que em missas anteriores eu dizia, pessoal, eu estou preparando uma homilia para falar sobre esse assunto. Quando chegar a hora, vocês segurem no banco, porque essa homilia vai pegar fogo. E chegou o dia. Chegou o dia de conversarmos sobre esse assunto. Um assunto que eu acredito que dificilmente você vai ouvir outros padres falando. Porque é um assunto muito específico e até foge um pouco do contexto religioso. Mas nós vamos tentar pegar esse assunto e inserir dentro da celebração de hoje. Amém? Ô padre, que assunto é esse? É um assunto que os estudiosos chamam de determinismo normativo. Vamos falar juntos? Determinismo normativo. E o que é o determinismo normativo? É o estudo que algumas pessoas fazem, algumas empresas, algumas instituições, alguns países fazem, sobre a influência do nome na vida de uma pessoa. Foram feitos vários estudos, e esses estudos nunca se concluem, tentando entender até que ponto o nome que uma pessoa tem influencia a vida que a pessoa leva. E eu me lembro de falar isso em outras homilias. Olha, pessoal, eu estou preparando uma homilia para falar para você sobre nomes perigosos que você deve tomar muito cuidado na hora de colocar no seu filho, na sua filha, porque são nomes complicados, são nomes que trazem uma carga muito pesada, e a pessoa que recebe esse nome, ela pode sofrer alguma consequência, sobretudo espiritual. Você deve dizer assim, ô padre, existe alguma comprovação disso? Eu digo para você, comprovação não, mas existe muita suspeita. E aqui eu me lembro de William Shakespeare, que dizia assim,
Saber eu não sei de muita coisa, mas suspeitar eu suspeito. Nós não sabemos se tudo isso é verdade, mas nós suspeitamos. Quer ver uma coisa? O nome Maria, que até algumas pessoas ficam questionando assim: ô padre, por que você gosta tanto desse nome Maria? Eu digo porque eu admiro muito Dona Maria, eu tenho muito amor por Dona Maria. Mas você já parou para perceber que toda pessoa que chama Maria é uma pessoa sofredora? Quem já percebeu isso? Diga amém. Maria é um nome de mulher que sofre. Por isso eu gosto tanto de Dona Maria, tadinha, sofre. E às vezes eu fico lá: ô Dona Maria, vem cá que o padre vai te dar um abraço. Maria é um nome que parece que dentro do nome está embutido o sofrimento. E quase toda pessoa que eu conheço com esse nome Maria é uma mulher sofredora. Eu quero começar essa homilia trazendo para você alguns nomes que você deve tomar muito cuidado, porque são nomes que podem trazer alguma implicação na vida da pessoa. Vamos começar com os nomes femininos, tá bom? Só nome pesado aqui hoje. O primeiro nome que eu não recomendo você colocar numa filha: Adriana. Sabe o que significa Adriana? Aquela que é escura. Eu não sei você, mas eu já conheci algumas Adrianas. Eu já observei. As Adrianas que eu conheci sempre, elas trazem alguma coisa de escondido, de misteriosa, de não querer falar, e levam uma vida meio que muito reservada, escondida, escura. Outro nome, esse aqui eu fiquei com dó: Cláudia. Tem alguma Cláudia aqui? Sabe o que significa a palavra Cláudia? Aquela que anda com dificuldade. Eu fico pensando, né? Se você conhecer alguma Cláudia que tem dificuldade para andar na vida, tem dificuldade para conseguir um emprego, dificuldade para conseguir casar, entenda, talvez o próprio nome está levando ela a ser assim. Quer mais? Tem mais. Mara. Conhece alguém com esse nome, Mara? Sabe o que significa o nome Mara? Amarga. Eu conheci uma pessoa chamada Mara, e sabe o que eu observei? É uma pessoa que trazia no coração uma profunda amargura. Quer ver outro nome? Soledade. Sabe o que significa soledade? Solidão. Olha, pessoal, eu conheço uma pessoa, inclusive ela trabalha lá em casa, ela chama Soledade. E a pobrezinha era casada, separou do marido, teve filho, o filho foi embora, e hoje ela está como? Solidão, sozinha. Quer mais? Esse aqui é perigoso, é um nome que você deve evitar ao máximo de colocar numa menina: Cassandra. Sabe o que significa Cassandra? Aquela que seduz os homens. Se você conhecer alguma Cassandra que é piriguete, saiba: ah, Cassandra. Começa com o nome. Outra, Dirce. Eu já celebrei numa paróquia e lá tinha uma dona Dirce. Olha o que significa a palavra Dirce: aquela que dilacera. Dilacera é cortar em pedacinhos. E essa Dirce fazia exatamente isso na paróquia. Todo mundo que queria ajudar na igreja,
ela queria cortar em pedacinhos. Olha essa, Lívia. Conhece alguma Lívia? Tem algum aqui na igreja? Pelo amor de Deus, fala que não. Lívia significa aquela que não tem vida. Por isso, se você conhecer uma mulher que chama Lívia, que anda sempre doente, pálida, branca, o próprio nome já ajuda. Olha essa, Betânia. Tem Betânia aqui? Oh Betânia. Oh Betânia, me desculpa, minha filha. Betânia, pessoal, vamos ter que falar de você, filha. Sabe o que significa o nome Betânia? A casa do sofrimento. Oh Betânia, você sofre, filha? O nome Betânia traz sofrimento, pessoal. Quer ver outra? Bárbara. Tem alguma Bárbara aqui? Bárbara, sabe o que significa a palavra Bárbara? Assassina. Você vai colocar na sua filha o nome Bárbara? Sua menininha passando, ô assassina, vem cá. Olha essa aqui, Samara. Tem alguma Samara aqui? Samara, sabe o que significa a palavra Samara? Guardiã da noite. Olha, não posso falar toda Samara, mas as Samaras que eu conheci, todas gosta de sair à noite, gosta de uma noitada, gosta de uma festinha, Quer mais? Adalgisa. Tem alguém? Não, né? Adalgisa também eu não colocaria o nome na minha filha assim. Sabe o que significa Adalgisa? Aquela que se sente dona da verdade. Adalgisa então é um nome que, se você colocar numa criança, quando crescer, ela vai se sentir dona da verdade. Tudo ela vai querer ter a palavra final. Jéssica. Tem Jéssica aqui? Olha essa. Jéssica, aquela que brinca com o perigo. Eu já conheci algumas Jéssicas que eram piriguete. Gosta de perigo, gosta de envolver com gente perigosa. Na hora de arrumar namorado, gosta de um namorado assim, com um perfil estranho. Jéssica, cuidado com esse nome. Jussara, tem alguma? Jussara significa aquela que tem espinhos. Então, se você conhecer uma pessoa que chama Jussara e perceber que essa Jussara ela é muito espinhosa e ela é espinha e ela fica irritada com pequenas coisas, pode saber. Influência do nome. Mônica. Tem alguma Mônica aqui? Sabe o que significa Mônica? Aquela que vive sozinha, aquela que é solitária. Vamos aos nomes masculinos, que Dona Maria da Estação é padre, só pega pesado com a gente. E para o lado dos homens, tem também Ulisses. Tem algum Ulisses aqui? Ulisses significa filho da ira. Inclusive, se você colocar um nome num filho de Ulisses, saiba, seu filho pode se tornar uma pessoa muito nervosa, irada. Wendel. Pessoal, sabe o que significa a palavra Wendel? Destruidor. Moacir. Eu fiquei lembrando do prefeito, do vice-prefeito, grande amigo meu. Eu queria que ele estivesse aqui para eu poder brincar com ele. Sabe o que significa o nome Moacir? Aquele que faz sofrer. Tem que rezar para Moacir.
Cássio, tá aí um nome que você não pode pôr num menino, Cássio. Sabe o que é Cássio? Aquele que é pobre. Cássio nasceu para ser pobre, tadinho. Trabalha, mas dinheiro não rende. Douglas. O que significa Douglas? Águas escuras. Nonato. Conhece alguém que chama Nonato? Eu conheci uma pessoa chamada Nonato. Sabe o que significa Nonato? Mal nascido. Não precisa nem falar nada, né? Raul. Tem algum Raul aqui? Não, né? Raul significa lobo noturno. Inclusive, se você conhece algum Raul que gosta de sair à noite, saiba, já começa pelo nome. Aécio. Não lembro de nenhum político agora, porque é complicado. Sabe o que significa Aécio? Ave de rapina. Agenor. Sabe o que significa Agenor? Aquele que gosta de brigar. Nivaldo. Sabe o que significa Nivaldo? Chefe cheio de ira. Nivaldo é o nome que se dá para alguém, e o nome significa pessoa que gosta de liderar, mas que é irado. E no meio dos nomes masculinos tem um que eu também não recomendo você pôr nos seus filhos. Sabe qual? Wagner. Não ponha. Não ponha. Não ponha. Vai dar B.O. se você pôr. Sabe o que significa Wagner? Até hoje eu falo, oh, mãe, por que você fez isso comigo? Wagner significa puxador de vagão. O dia que eu entendi o significado do nome Wagner, eu falei, então é isso que eu estou fazendo em Glaucilândia? Estou puxando o vagão, ó. Pessoal, o nome determina o destino de uma pessoa. Até que ponto o meu nome vai determinar a vida que eu vou levar? Não sei. Mas uma coisa eu posso te falar. Tome cuidado com os nomes que você coloca, porque como nós acabamos de ver, tem nomes que trazem um significado muito sombrio, pesado e às vezes até de maldição. Você deve estar dizendo assim, padre, mas por que o senhor está falando isso? Primeiro, para te mostrar que hoje nós estamos celebrando quem? São Pedro e São Paulo. Também eles tiveram nomes que influenciaram profundamente nas suas vidas. Você sabe que Pedro, antes de chamar Pedro, ele tinha um outro nome. Deixa eu ver quem é que sabe o nome dele antes de ser Pedro. O nome dele era Simão. E sabe o que significa o nome Simão? Aquele que se entrega à tristeza, aquele que chora. E deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Sabe como ele era conhecido entre os apóstolos? O discípulo chorão. Eu fiz uma pesquisa sobre a vida de Simão Pedro. E eu descobri, através de um autor muito antigo e muito respeitado, chamado Clemente de Alexandria. Repita esse nome. Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria estudou sobre a vida de Simão Pedro e ele disse que Simão Pedro, por onde ele ia, ele carregava consigo uma toalhinha. O padre Wagner também carrega uma toalhinha. Você quer ver a minha?
Vou te mostrar do padre. Em geral, nas missas, eu sempre carrego uma toalhinha assim, ó. Mas a que eu carrego é para enxugar o suor, que às vezes está celebrando, faz calor, esse monte de roupa, e aí eu preciso de uma toalhinha. Simão Pedro, ele carregava uma toalhinha também, mas sabe para quê? Para enxugar as lágrimas. Ele chorava demais, pessoal. Você sabe aquela pessoa que tem facilidade de chorar, que se uma folha cai da árvore, a pessoa chora? Simão Pedro era assim. Mas ele passou a ser mais chorão depois que aconteceu um fato na vida dele e que determinou para sempre sua vida. Você conhece aquela passagem da última ceia, onde Pedro diz assim: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for. E Jesus disse para ele: tu me seguirás, tu darás a tua vida por mim? Eu te digo, Pedro, eu te digo, Simão, que essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? E Pedro negou Jesus 3 vezes, e quando ele negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Clemente de Alexandria dizia que esse canto do galo marcou tanto a vida de Pedro, que a partir desse dia, todas as vezes que Pedro ouvia um galo cantar, ele começava a chorar. Mas ele chorava copiosamente, e por isso ele carregava a toalhinha para enxugar. Você imagina ele com a toalhinha aberta, coloca o rosto nessa toalha e chora, chora, de molhar a toalha. Esse era Pedro. Simão, aquele que se entrega à tristeza, aquele que chora muito. Será que ele chorava tanto por causa do nome? Ou será que ele chorava tanto apesar do nome? Será que o nome dele influenciou para ele ser uma pessoa chorona? Ou será que não teve nada a ver? Nunca saberemos a resposta. Mas uma coisa sabemos: é preciso ter atenção na hora de escolher o nome de uma criança. E Paulo, você sabe que antes de chamar Paulo, ele tinha um outro nome. Qual o nome dele? Saulo. Saulo é um nome interessante para pôr numa criança. Sabe o que significa Saulo? Aquele que foi desejado. Então, Saulo foi uma criança desejada pelos seus pais. Não foi fruto de um acaso. Os pais dele desejaram o seu nascimento, a sua vinda ao mundo, e ele foi uma criança muito bem cuidada. Ele foi uma criança que recebeu todos os cuidados, toda a atenção, todo o investimento que uma criança pode ter. Por isso ele se tornou um grande homem. Mas veja, depois Jesus mudou o nome dele. De Saulo ele passou a se chamar Paulo. E agora vem a pancada. Sabe o que significa Paulo? Significa humilde, aquele que se abaixa por causa do sofrimento. Eu acho interessante, se você pegar no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver Jesus falando assim: esse homem eu escolhi, e através desse homem, dos sofrimentos que ele haverá de passar, eu haverei de manifestar a minha glória. Então, o nome Paulo traz essa carga de alguém que sofre muito e por causa do sofrimento se torna humilde. E se você me perguntar: ô padre, mas Paulo da Bíblia sofreu? Sofreu. Vou mostrar para você algumas situações de sofrimento na vida de Paulo. Você sabe que ele se destacou porque ele fez viagens, ele saiu evangelizando
diversos países, comunidades da Ásia. Ele fez 3 viagens missionárias e durante essas viagens ele visitou várias cidades. Amém? Olha só, quando Paulo visitou a cidade de Filipos, que ficava na Ásia Menor, hoje fica na Grécia, Paulo foi machucado, foi jogado na prisão e os seus pés foram amarrados com corrente a um tronco de árvore. Quando Paulo chegou numa cidade chamada Listra, ele foi apedrejado até desmaiar. Quando Paulo chegou numa cidade chamada Icônio, e também quando ele chegou numa cidade chamada Tessalônica, ele foi perseguido e tinha que ficar escondido. Quando Paulo chegou em uma cidade chamada Éfeso, ele foi entregue às feras, que por um milagre de Deus não o estraçalharam. Quando Paulo chegou em Damasco, foi colocado um prêmio para o homem que conseguisse matá-lo. E ele teve que fugir da cidade dentro de um cesto escondido. Quando Paulo chegou em Jerusalém, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi acorrentado e fizeram emboscadas para ele. Quando Paulo chegou em Cesareia de Filipe, ele foi preso e foi acusado de crimes terríveis que jamais ele cometeu. Quando Paulo foi viajar para a Itália, teve uma grande tempestade no mar. O barco virou e ele ficou como náufrago, à deriva no mar, por vários dias, à espera de um socorro. E quando Paulo chegou em Roma, ele foi preso, foi julgado, foi condenado e teve como pena de morte a decapitação, que significa cortar a cabeça com uma espada. Os estudiosos dizem que quando foram executar a pena de morte em Paulo, que havia uma escada, e o soldado cortou a cabeça dele com tanta força, que a cabeça dele saiu rolando e pulando degrau por degrau da escada. Uma pessoa que leva uma vida dessa, nós podemos dizer que é uma pessoa que viveu o sofrimento, sim ou não? Sim. O nome dele traz o sofrimento na sua etimologia. E aí de novo eu pergunto, será que Paulo sofreu tanto por causa desse nome? Será que se ele tivesse outro nome, ele sofreria menos? Até que ponto o nosso nome pode nos trazer alegria ou tristeza? Até que ponto o nosso nome pode ser causa de bênção ou de maldição? Você deve estar pensando assim, ó padre, mas agora eu estou com medo. Se eu tenho um desses nomes que o Senhor falou, ou se eu coloquei num filho, uma filha, um nome desse, e agora? O que fazer? Será que vale a pena ir lá no cartório e mudar? Você sabe, né, pessoal? Hoje é possível, é permitido mudar o nome de alguém. E não precisa mais entrar com processo na justiça. No cartório mesmo, dependendo da situação, você pode mudar o nome. Por exemplo,
Se o seu pai colocou um nome em você, a sua mãe colocou um nome em você que traz constrangimento, traz vergonha, traz piadas de mau gosto, toda vez que você fala o seu nome, você por lei tem o direito de mudar o nome. E você pode perguntar ao padre, mas eu poderia então mudar meu nome se ele tem um sentido pesado, sombrio? Eu digo talvez não, sabe por quê? A história de Pedro e Paulo nos mostra que independente do seu nome, se você for uma pessoa temente a Deus, se você consagrar a sua vida a Deus como Pedro e Paulo fizeram, se você procurar ser fiel a Deus todos os dias de sua vida, ainda que venham dificuldades, ainda que venham tribulações, ainda que venham medos, ainda que venham perseguições, tudo isso você vai superar, porque você, apesar do seu nome, carrega um outro nome, que é o nome de Jesus. E sabe o que significa o nome de Jesus? Deus salva. A cada vez que você diz o nome de Jesus, você está como que fazendo uma oração, dizendo: Deus salva. Pedro carregava um nome que significava aquele que chora. Paulo carregava um nome que significava aquele que através do sofrimento se faz humilde. O padre Wagner carrega um nome que significa aquele que puxa o vagão. Mas todos nós, apesar dos nomes que recebemos no nosso nascimento, nós carregamos o nome de Jesus Cristo. E é isso que eu quero falar para você. Apesar do seu nome, apesar do que o seu nome possa significar, carregue sempre o nome de Jesus sobre a sua vida, porque enquanto o nome de Jesus estiver sobre você, não haverá maldição, não haverá olho gordo, não haverá inveja, não haverá perseguição, não haverá maldição que poderá te fazer parar, que poderá te destruir, porque o nome de Jesus, que é poderoso, te salva, te cura e te liberta de todo o mal.